Bom, pessoal, agradeço a presença de todos. Nós vamos iniciar mais um episódio do nosso videocast chamado Mesa Cirúrgica, que é um projeto da CoCirurg, onde a gente debate temas relevantes relacionados à cirurgia, onde a gente tem a oportunidade de discutir esses temas com convidados que a gente escolhe, que são pessoas que têm experiência e que podem contribuir muito para essas discussões. Agradeço aqui a presença, então, de todos os convidados. Doutora Vládia, endocrinologista, preceptora da residência do Hospital Geral de Fortaleza e chefe do serviço de endocrinologia do tratamento da obesidade. Então, muito obrigado, Vládia, pela sua presença. Temos também aqui o Dr. Felipe Vento, cirurgião geral, cirurgião bariátrico, com experiência em cirurgia da obesidade de quase 20 anos e diretor da clínica Obesitrat, que é uma clínica multiprofissional que foca no tratamento da obesidade. Muito obrigado, Felipe, pela presença. Que agradeço, é um prazer estar em casa, né, nossa casa, nossa cooperativa. A gente tanto, faz parte da cooperativa há mais de 20 anos também, então é um prazer estar por aqui. E o Dr. João Odilo, que é cirurgião do aparelho digestivo, mestre em cirurgia e preceptor da residência de cirurgia digestiva, tanto do Hospital das Clínicas como do Hospital Geral de Fortaleza, dois serviços que têm cirurgia da obesidade, o Hospital Geral mais recente, né? Então vai ajudar aqui na discussão com a sua experiência. Obrigado, Dr. João, pela Muito presença. obrigado, Marcelo, Felipe, Vládio. Muito bom estar aqui para discutir com vocês. Bom, então, o tema escolhido, que foi cirurgia bariátrica, né, para essa conversa, eu acho que é um tema super importante, multiprofissional, que envolve vários tratamentos que a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui. Então, eu acho que a gente poderia começar falando um pouquinho da definição dessa doença, né, da obesidade, uma doença tão complexa. Vlad, o que é que você poderia para a gente começar a conversa, falar um pouquinho da definição de obesidade aí para a gente, por favor? Obesidade é uma doença com diagnóstico fácil, visível, mas como a gente já está comentando aqui desde o início, é uma doença muito desafiadora. E quando eu entrei na faculdade, eu quis fazer endocrinologia justamente para entender metabolismo, sempre gostei muito dessa área. E recentemente houve muita discussão a respeito de obesidade, do IMC, que é o índice massa corpórea. E ano passado foi publicado um um consenso do que seria realmente a definição de obesidade, e aí a obesidade realmente ficou como um excesso de massa de gordura corporal. Então, embora a gente não vá deixar de utilizar o IMC, ele é uma ferramenta de rastreio, e é a mesma coisa de você pedir o paciente para não vai se pesar, não existe isso. O paciente ele vai se pesar. Até porque é importante, mas existem os extremos, a pessoa se pesa 3 vezes ao dia, aquela coisa assim bem, mas realmente ela é uma ferramenta que ela não observa a composição corporal do indivíduo. A gente não sabe o que é massa de gordura, o que é massa magra, o que é osso, o que é água. Então esse consenso ele veio ajudar-nos a ter uma definição melhor do que é obesidade. Então, obesidade é isso, é um excesso de massa de gordura. Nós sabemos que existem dois grandes grupos de tecido adiposo visceral e o subcutâneo. Nós sabemos que o mais inflamatório, o ninho ali de granados, vamos dizer assim, é o tecido adiposo visceral e é meio que a gente tem que mirar, porque é por isso que a obesidade ela é uma doença inflamatória crônica de baixo grau. Então, nós temos que tratá-la de forma também crônica, né? E isso a gente vai discutir ao longo da nossa conversa aqui. Mas como é que a gente poderia então, já que obesidade é um excesso de massa de gordura, quais ferramentas nós poderíamos utilizar na prática? Os melhores seriam uma densitometria de corpo inteiro, que nós inclusive temos densitometria no Hospital Geral, mas infelizmente nós não temos o software para avaliar a composição corporal, então pode ser até uma briga nossa depois, né, Odila, lá
outra batalha, né? A gente vive matando o leão cada dia, mas também poderíamos utilizar uma bioimpedância. Recentemente, nós ganhamos uma bioimpedância, foi doado, mas por pessoas a serviço. Isso, para a gente avaliar melhor essa composição, porque o que é perder peso de forma saudável? É perder gordura e preservar a nossa massa magra. Exato. Até pensando aí na terceira idade, as pessoas elas estão envelhecendo mais e a gente precisa de músculo para as coisas básicas da nossa vida. A densitometria, ela seria melhor do que a bioimpedância? Sim. Seria melhor do que a bioimpedância? Ela é o padrão ouro realmente para definição de composição corporal. Só que assim, é um aparelho que não tem radiação, né? Mas nem todo serviço ele dispõe. Em consultório, realmente é algo que não é disponível, só em clínicas ou em hospitais, mas não é algo impossível. Creio que com o passar do tempo a gente poderia entrar assim, com um pedido na direção da gente entrar, até porque existe uma entidade clínica que vem muita publicação, que é a obesidade sarcopênica. É aquele Essa é indivíduo mais difícil. que tem um excesso de peso e uma disfunção muscular. Então você olha assim, nossa, o paciente não é robusto, ele tem muito volume, mas ele não tem força, não tem massa magra. E essa obesidade sarcopênica, ela impacta em mortalidade e morbidade cardiovascular. Inclusive, foi até o meu tema de pós-graduação na nutrologia. Eu fui da primeira turma de nutrologia do Einstein, porque eu sempre quis buscar mais sobre nutrição, e existe realmente até uma dúvida, quem é nutricionista, nutrólogo, certo? Mas assim, sempre levando a nutrologia para um lado sério. Infelizmente, há muito É. do charlatanismo, então sempre levar para esse lado mais sério, mais técnico, mais ético. Então é muito interessante mesmo você estudar essa parte da obesidade sarcopênica. E o paciente obeso, ele pode ser desnutrido, E não é tão incomum, e não a gente é vê tão muitos comum. com frequência. Essa questão da bioimpedância, eu acho que o caminho mais prático do nosso dia a dia está acontecendo, já é as mudanças das balanças simples até de casa por balanças de bioimpedância, né. Então hoje é uma coisa bem mais acessível, né, você nem que seja uma bioimpedância, existem bioimpedâncias e bioimpedâncias, né, tecnologias diferentes. Mas até a bioimpedância mais simples já dá um norte melhor do que só o peso de balança. É isso que a gente acompanha os pacientes de pós-operatório bariátrica, isso é muito comum. A gente sempre realmente perde muito tempo nas consultas explicando para os pacientes que tem que esquecer a balança, vamos focar nas medidas, vamos focar em você ganhar massa muscular. Então as mulheres quando começam a reganhar um pouquinho de peso ali, depois de alguns meses de bariátrica, entra em desespero completo. Doutor, eu engordei 2 quilos. Não, calma. Você perdeu medidas? Perdi. Então você está ganhando massa muscular. Né? E a gente faz a bioimpedância, mostra para que realmente ela perde gordura e ganha músculo, que é o melhor dos mundos, né? O melhor do acompanhamento é isso, né? Acontece muito na paciente que consegue engatar uma musculação, né, como atividade física preferencial na recuperação, aí a paciente vem perdendo peso e de repente ela chega nesse ponto e diz, eu tô preocupadíssima, nas últimas 2 consultas eu parei de perder peso, perdi 0, e quando você só em olhar para a paciente, você já vê que ela, na composição corporal, ela está com a massa muscular, ela está com massa, ganhando massa muscular. Que é muitíssimo importante, eu sempre falo isso na experiência que a gente tem de consultório, de pesquisa, de congresso, de tudo isso, para mim é muito claro. O paciente pós-bariátrico que combate a sarcopenia, ou seja, que tem uma rotina de atividade física, que consegue ganhar massa muscular e manter essa massa muscular ao longo dos anos de pós-cirurgia, esse paciente ele raramente ganha muito peso de novo, e é o paciente que realmente controla muito melhor todas as doenças cardiovasculares e a síndrome metabólica em geral. O paciente ele se perde um pouco no tratamento crônico da obesidade pós-bariátrica, no momento que ele não consegue mais manter uma atividade física por qualquer motivo, né? E até brinco com os pacientes, olha, a gente pode negociar qualquer coisa, menos uma, a sua atividade física regular. E aí, na minha opinião, e cientificamente falando também é assim, a musculação é sim o primeiro, em primeiro lugar, né? Então, assim, a sugestão que a gente sempre dá para o paciente
é pelo menos manter 5 dias de atividade física por semana, né, ou na média de 5 horas de atividade física por semana, sendo que pelo menos 3 dessas 5 sejam mais focadas na musculação ou numa atividade, se gosta muito hoje do crossfit, que é um pouco mais dinâmico, mas sempre oriento a realmente buscar, uma atividade de ganho de massa magra, né, eu preciso ter esse ganho de massa magra, até às vezes até mais um pouco do que só a perca da massa gorda, né, da gordura em geral. Eu acho que esse é um ponto fundamental de tratamento da cronicidade da obesidade, né. Principalmente porque se você for observar o paciente do ponto de vista nutrológico ou nutricional, é um paciente que vai ter mais uma dificuldade de absorção, Sem dúvida. tanto de macro como de micronutrientes. Então, se esse indivíduo ele não faz nenhum exercício físico, ele não pratica musculação, a probabilidade de, ao longo do tempo, ele entrar numa sarcopenia, numa Isso. pré-sarcopenia, é muito grande. Daí a necessidade, muitas vezes, de suplementos e que nós também possamos orientá-los em relação aos Sim. exercícios físicos. E a nutrição não que eu vá, tem nutrólogo que prescreve, eu não prescrevo, né? Mas que a gente tem que orientar, pelo menos o básico, para o paciente ele seguir uma vida saudável, porque existe, é o que a gente estava comentando hoje, lá no ADAGF. A cirurgia bariátrica ou qualquer tratamento para obesidade, ele é um passo, ele é um meio de, ele não é uma finalidade, ele não termina. Então, isso é uma dor nossa. Sim. Por quê? Porque independente do tratamento que você escolha, em acordo, né, justamente isso que a gente estava falando, não existe mais aquele pedestal do médico que você vai fazer, é assim, você bate na mesa e pronto. Não existe, mas é uma conversa. Aí você chega, doutora, essa reta trutida, entende? Doutora, essa caneca não sei das quantas, então eles já chegam com a informação. Sim. Então, é uma corresponsabilidade. Então, no momento em que você escolhe um tratamento, você tem que alinhar as expectativas e falar: olha só, a sua doença é crônica. Ninguém vai resolver o seu tratamento em uma consulta. Ninguém vai resolver o seu problema em uma consulta. Vai resolver o seu problema com uma intervenção que foi escolhida como a principal, né? Se é a medicação, se é a cirurgia. E a gente vê isso na prática, às vezes, o paciente que faz tudo certinho, porque ele quer operar. Ele chega pra gente, ele quer operar. Então ele sabe o checklist lá de 20 coisas que ele tem que fazer de exames, de pareceres, de preparação, de tudo para operar. Mas se ele encarar aquilo como o, o que ele já ganhou, que é o final, não consegui a cirurgia, me operei, agora minha vida está resolvida, minha obesidade está resolvida. Aí, esse paciente que perde aquele, assim como o Felipe falou que não negocia a atividade física, a musculação, outra coisa que eu colocaria nesse pódio aí de não negociar é manter o acompanhamento com a endócrino nutricionista ou psicólogo, porque eu disse, olha, se você quer uma falha a longo prazo, é só você abandonar esses acompanhamentos multiprofissionais que você vai muito provavelmente perder essa Até estava falando, viu, obesidade. Marcelo, que o tratamento farmacológico, ele pode ser uma espécie de cirurgia química se o paciente tiver inserido, se essa intervenção tiver inserida no que nós cirurgiões aprendemos em 30 anos promovendo o tratamento, que é essa multidisciplinaridade, né? Eu até disse, se você for ali na farmácia e começar a tomar injeção e não fizer mais nada, ela talvez até funcione por um tempo, mas depois o resultado vai deteriorar do mesmo jeito que às vezes a cirurgia, o peso volta, porque a pessoa se distancia esse motivacional. Aí vai o Felipe, o nosso cirurgião dizendo, olha, você tem que fazer atividade, você talvez não prescreva, como a Vládia falou, eu não vou prescrever exatamente, tá, mas você dá um peso e uma importância, e se ela vai escuta isso de todos os profissionais, então fica como um pacto, né? Fica como um pacto, que é o pacto do sucesso. Eu vejo muito, assim, que o paciente, na hora isso é uma missão nossa, no consultório, né, principalmente na primeira consulta, é conseguir mostrar para o paciente que o que ele está buscando ali, que ele está tratando é uma doença, né, que o primeiro grande dilema é esse, as pessoas não enxergam a obesidade como doença. Isso tem uns porquês, né, a obesidade, na verdade, ela só foi catalogada como doença no Brasil em 1980.
né? Até lá não tinha CID de obesidade. Então O CID é de 2013. pois é, né? Então assim, Eu chamei, é 2013, é mais novo que o meu filho. Tem É, 14 anos. é nova a Nova, doença, né? exato. Uma doença antiga, mas ela foi catalogada como uma coisa nova. E as pessoas, por conta, culturalmente, a gente nunca teve um bom tratamento medicamentoso para a obesidade, agora está começando a ter, né? Mas se criou uma cultura de tratamentos fugazes, tratamentos curtos, de tratamento, vou tomar aqui 2, 3 meses da medicação e depois paro. Doutor, essa medicação não presta, porque eu paro de tomar, eu reganho peso. Porque se tivesse diabetes, tomando remédio para diabetes e parasse de tomar, o que aconteceu com sua glicemia? Vai subir, né, doutor? E hipertensão, se você parar de tomar um remédio para pressão, vai acontecer o que com a pressão? Vai subir, né, doutor? Então pronto. Se você parar de tomar um remédio para obesidade, o peso vai subir, né? E aí vai muito de acordo com o que o Gil está falando. Existe, obviamente, todo um aparato de estilo de vida saudável. Eu costumo dizer que é um tripé, o mínimo para ter uma vida saudável, é um tripé. É atividade física regular, uma alimentação direcionada e equilibrada, que é diferente de dieta, né? Uma alimentação equilibrada e saúde mental. E aí entra toda a equipe multidisciplinar. É fundamental uma psicólogo, um psiquiatra, dependendo do grau de doença do paciente. É fundamental o educador físico orientando, nem que seja online, nem que seja alguma coisa não tão personalizada, mas que seja direcionada. É fundamental o nutricionista, o nutrólogo, que dê uma orientação para esse balanço do paciente na sua alimentação em geral, que é outra coisa fundamental, diferenciar a dieta, que as pessoas já têm medo do nome dieta, né? Vou fazer dieta, já dá esse treino por mim, Gosta de ir para né? nutricionista, odeia nutricionista, detesta, não faz Só nada, quer tem comer o que sim. ela manda, né? Só quer que eu como o que ela manda. Não é assim, é realmente um equilíbrio, né? Então, quando a gente junta esse equilíbrio da saúde mental, da atividade física regular, de uma alimentação equilibrada, aí a gente tem uma base de tratamento bem estruturada para diabetes, para hipertensão, para obesidade, para doenças crônicas em geral. A partir dali, a gente pode ver qual o melhor tratamento para o paciente, né? Cirurgia, canetinhas, como está na moda aí, as canetas emagrecedoras que Já entra nesse bloco. né? E aí a gente vai direcionar, e aí vai depender, obviamente, do grau da doença, do que o paciente está disposto a buscar naquele tratamento e dos estudos científicos que mostram o melhor caminho para ele, né? Essa definição do entendimento, você falou da complexidade da doença, né, que a Vládia já falou também do quadro inflamatório, da condição inflamatória crônica, das alterações hormonais. Isso vem aquele mito, quando a gente superou aquele mito antigo de que a obesidade era a preguiça, come muito, se mexe pouco, antes de haver todo esse entendimento que a gente tem hoje da complexidade da doença e da seriedade, por isso esse tratamento multidisciplinar, né. Mas eu queria voltar só um pouquinho, só para a gente falar das indicações, né, das indicações cirúrgicas, pedir para o Odilo dar uma explicação aí para a gente. Das indicações, a gente falou do IMC, que não é o ideal, mas ainda é utilizado tanto para os planos de saúde para indicação, como os critérios, a gente ainda se baseia muito no IMC. Então, como é, Odilo, assim, a partir de qual IMC, quem são os pacientes candidatos à cirurgia, o que é que modificou recentemente nesses critérios? Já estava falando mais cedo, o Marcelo e Felipe com a Vlad aqui, a gente está vivendo um momento de descompasso entre a fronteira do conhecimento no diagnóstico e nas recomendações de cirurgia bariátrica, principalmente a partir da compreensão da obesidade pré-clínica e clínica, né? E dos limites do score de QTL, do IMC, e o arcabouço regulatório, né? As sociedades estão compreendendo, estão pondo em guidelines, mas se você for olhar as portarias do SUS, se for olhar as práticas das seguradoras, isso nos Estados Unidos e aqui, né? Elas ainda estão muito apegadas em 1991 com os guidelines do NIH, que fazem as faixas de IMC de obesidade arbitrariamente, chama a lesão de órgão-alvo de comorbidade, muitas vezes intercambiadamente, e você não consegue individualizar, né? Tem um rastreio, mas não tem individualização. Aí já tem sinalizações, acho que a maior delas foi a incorporação da obesidade
dita grau 1, né, o IMC entre 30 e 35 em determinadas situações, principalmente o diabetes, que aí o conselho, após o guideline da IFSU de 2022, o conselho teve que se pronunciar, acho que muito pelas sociedades em 2025, no ano passado, referendando, basicamente referendando a IFSU, não é, e a sociedade americana. Então a tendência é o IMC acima de 35 não ter mais aquela, seria acima de 40 de antigamente, até a grande tendência, né? Tirou a A obrigatoriedade de ter uma obrigatoriedade, comorbidade, né, a até partir de porque até o 35. nome comorbidade está meio em questão, né? Porque, como eu falei, não é a obesidade, ela é uma extensão da obesidade. Muitos não são alguns são outras doenças, realmente, comorbidades, doenças associadas, e outras são extensão direta da lipotoxicidade, da adiposidade instalada, né? Seria No uma coração, consequência, seria no uma coração, no consequência, fígado, né? por exemplo, e no pâncreas, é direto, não é comorbidade, é direto. Porque aí vai dessa questão do diagnóstico, né? Nós vamos sofisticar, nós vamos ter bioimpedância, densitometria de corpo inteiro, mas não vamos sofisticar, né? Assim, o futuro em relação ao diagnóstico individualizado, eu não consigo enxergar, e eu acho que essa explicação da gente não sai do IMC, né? Da faixa de IMC, que ele é muito simples, é muito preto no branco, é muito. Para discriminar de outra maneira, eu não sei o que é que vai haver. É como a gente explicar o resultado de uma cirurgia dosando glucagon, dosando GLP-1, dosando os peptídeos todos, que a gente tem pesquisa, entende como funciona, mas na prática clínica você não vai pedir, você vai no peptídeo C no máximo, né? Então você não vai, é complicado. Mas essa, eu acho que a maior novidade são essas duas, não é o padrão, nosso padrão ainda é acima de 40, uma obesidade talvez pré-clínica, entre 35 e 40 com as comorbidades. A grande novidade é essa, que os extremos de idade também foram flexibilizados, tanto na juventude, até 16, entre 14 e 16 situações especiais, e acima de 70 o CFM sugere que haja condições especiais pela biomecânica do paciente. Eu acho que o IMC, essa flexibilização que você falou e a atualização aí para permitir a indicação no IMC entre 30 e 35, eu acho que ele vem ajudar a gente a oferecer um tratamento para aqueles pacientes que têm uma doença do refluxo severa. Você indica, fica naquela situação que você indica um tratamento cirúrgico para a doença do refluxo, mas o paciente não é um bom candidato para você fazer a cirurgia do refluxo, né? Então eu acho que veio ajudar aqueles pacientes com IMC de 34, 30, perto de 35, não conseguem perder peso para você fazer uma cirurgia do refluxo, e você tem a opção de fazer aí uma bypass, por exemplo, né? A bariátrica como ponte, eu acho que merecia, inclusive, categoria especial. Eu falava com você um pouco antes aqui, uma cirurgia ortopédica de quadril ou joelho relativamente urgente, uma transplante de órgãos, né? Hérnias de parede abdominal, essas pessoas não têm tanto tempo para emagrecer, seriam indicações fora de faixa, né? Indicações especiais, fazendo sempre paralelo com o transplante, a gente pediria a uma câmara técnica com autorização para operar essas pessoas, independente do IMC, pela necessidade. As próprias hérnias, primeiro no SUS, que a gente vê muitos pacientes sofridos de hérnias de muitos anos e que sempre, a gente como cirurgião geral também indica perder peso para poder operar a hérnia, porque nem a gente sabe, na realidade, se a gente operando a hérnia no obeso vai ser bom ou ruim, porque vai ter a complicação do seroma na tela, infecção, então a gente sabe como é o pós-operatório. E às vezes convencer o paciente disso é muito difícil e o paciente perder peso mais ainda, né? Então, é realmente um dilema. Uma outra doença também que está na regulamentação do CFM é a apneia do sono grave, que é uma doença que a gente deixa um pouquinho de lado e é uma doença gravíssima no sentido metabólico, né? No sentido de resposta inflamatório metabólico e de sofrimento. O paciente às vezes não percebe porque que ele passa o dia sonolento, o dia irritado, né? O dia sem uma boa concentração, né?
O preguiçoso, né, o paciente que é aquele gordinho preguiçoso, não é, ele tem a apneia do sono, ele não dorme Também bem não à é noite. comorbidade, é direto, E é né? direto, Também não é é comorbidade, é direto, direto. né? E a apneia, muitas vezes, é a primeira felicidade que o paciente tem quando ele perde ali, quando ele perde peso no pós-operatório, a gente pergunta como ele está, ele ainda não está muito animado porque não conseguiu engatar uma atividade física, mas ele diz, Felicidade doutor, dele e da esposa. A esposa fica mais feliz do que ele. doutor, mas eu estou tão feliz porque eu estou roncando menos, porque eu estou acordando mais recuperado, né? Então a apneia é bem Eu lembrada. atendi um paciente ontem que falou assim, doutor, tão engraçado esse negócio de melhora da apneia pós a bariátrica, que ontem minha filha estava extremamente preocupada, minha filha pequena, me acordou preocupada porque eu não estava roncando. Achou que eu não estava Achou que eu não estava dormindo. ele tinha morrido. Exatamente. Isso é bem E, interessante. e pegando aqui o gancho da apneia do sono, nós podemos medir a circunferência cervical do paciente e se ela for maior do que 48 corrigida, 48 centímetros, você teria realmente necessidade de solicitar uma polissonografia. Exemplo, você mede a circunferência cervical do paciente, vamos supor que dê 40, para ficar mais fácil o Sim. cálculo, tá? Se ele tiver hipertensão, ele ganha mais 4 pontos. Então, seria 44 centímetros. Se ele ronca, ele ganha mais 3. 47. Se ele se engasga, mais 3. Então, 50. Então, já passou aí de 48. Então, acima ou igual a 48 centímetros, eu já solicito. Mesmo às vezes, polissonografia. Felipe, sem muita sonolência de manhã. Sim, sim, sim. Por quê? Porque a apneia do sono, a pessoa não dorme, ela não consegue aprofundar o sono. E no estágios aí do sono, você precisa, no mínimo, ir 3 vezes no sono No mais sono, profundo para exato. recuperar. Então, você fica com a pressão elevada, o cortisol elevado, e isso, a longo prazo, ela causa danos metabólicos. É um Cushing, vamos dizer assim, Natural. Cushing E natural. atrapalha muito o resultado do tratamento da obesidade. Demais. É diferente a gente vê o Demais. resultado do que tem apneia e o que não tem. Às vezes pacientes com o mesmo IMC, a mesma característica, o que não tem apneia, né, ele consegue perder peso muito melhor com tratamento clínico ou cirúrgico do que o que tem. Então a apneia do sono, por isso que a cirurgia bariátrica também, nesse ponto ela é muito mais potente, porque ela, como você falou, é impressionante como é rápido. Né? 1, 2 semanas o paciente já vai, doutor, já estou quase roncando. E você É engorda realmente tudo, né? muito Você rápido. engorda a língua, você engorda tudo. Exatamente, que é uma das primeiras coisas que emagrecem é a parte cervical, né? Então ele tem uma resposta muito mais rápida, né? Essas características anatômicas, várias que você falou, elas interferem até no procedimento cirúrgico, né? O anestesista, ele fica muito ligado com isso. Pós-operatório imediato, o paciente na sala de recuperação ou no quarto, se o paciente tem uma apneia não diagnosticada, o paciente está no quarto, quando você vê, o paciente está desaturando, o paciente faz um pico hipertensivo à noite, então é realmente bem lembrado, é uma coisa importante essa questão da anatomia e do diagnóstico da apneia do sono. E hoje nós temos, né, uma medicação aprovada para a apneia do sono. O FDA aprovou a tisepatida. Tisepatida. E osteoartrite de joelho. Então a gente realmente está evoluindo muito, muito, muito interessante essa evolução, esse boom de tratamentos, né, para a obesidade. E a gente falando ainda das indicações, né? A gente falou das indicações principais, mas a gente indica, de uma forma geral, o paciente que falhou no tratamento clínico, que já teve algum acompanhamento, que já teve um acompanhamento profissional, que já fez um tratamento com o endocrinologista. Mas será que existe aquele paciente que seria candidato à cirurgia como tratamento primário? Aquele paciente que chega, doutor, eu quero me operar, eu disse, mas você já fez um acompanhamento, um tratamento? É aquele paciente já fez uma consulta, mas não fez um tratamento, ainda não usou um medicamento, mas ele um IMC mais alto, uma síndrome metabólica muito importante. Será que existe espaço para essa indicação primária? A gente sabe que a diretriz ela tirou, né, essa necessidade, a obrigatoriedade de 2 anos de acompanhamento com clínico endócrino para que depois houvesse uma indicação cirúrgica. Do ponto de vista, vamos dizer assim, metabólico, vamos pegar a medicação mais potente hoje em dia disponível no mercado, que é a tisepatida. Sem dúvida,
vai vir arretado o tiro, mas ela ainda não está no mercado. Está no mercado negro, mas no mercado oficial não está. Nem é, eu nem sei nem o que é aquilo ali. Mas enfim. Se a gente colocar 10 pacientes, 70 vão responder muito bem. Nós chamamos de bons respondedores e está saindo muita coisa científica, muito artigo científico para explicar o porquê. Nós sabemos que, por exemplo, mulheres respondem melhores do que homens. Será por quê? Será que é porque o homem tem uma percentagem de massa muscular maior e ela é um análogo de GIP GLP-1 e o GIP se liga em tecido adiposo? Num paciente que tem diabetes menos prolongado, mais recente, responde melhor. Então, existem alguns subgrupos. Mas será que é a nível de receptor? Será que existe mutação em receptor de GLP-1 e GIP? E isso faz com que esses 30% respondam menos? O que acontece? Esses 30% vão responder mais lentamente. E o que acontece? O paciente começa a ficar ansioso. Doutora, como é? Vou emagrecer? Tá caro, e é caro realmente. Lembrando que a gente vive num país que realmente o poder aquisitivo da maioria das pessoas, você gastar, assim, paybook, como diz aqui o cearense, R$ 1.700 por mês em uma medicação, você não está contando nada, você está contando o personal, você não está contando a consulta às vezes, você não está contando nada, só limpo e seco. Então, será que se a gente chegar a uma conclusão de que seria maravilhoso, porque olha, você está no grupo dos 30%, desses 30%, 10 não vão responder. Eu tenho pacientes que estão em dose máxima da tirzepatida e não respondem. Se a gente conseguisse descobrir os 30%, seriam os candidatos a você operar. Exato. E desses 30, 20 vão responder mais lentamente, mais aquela coisa. Haja, né, conversa e persuasão para que esse indivíduo continue a medicação. O que Ele não vai acontece? entender da Não mutação do receptor, né, do GLP-1. Não vai. E o que acontece? E as empresas sabem, elas têm esses dados. E esse é uma dor nossa. Mais de 70% abandonam no primeiro ano as canetas, o tratamento. Por diversos motivos, motivos econômicos, ou realmente se desmotivam, ou têm problemas familiares, ou mudam de cidade, ou acontece alguma coisa. Mas essa é a realidade. A realidade, a maioria vai para uma primeira consulta, vai para uma segunda, vai para uma terceira. E aí eu me questiono, eles abandonam o tratamento. Existe uma culpa nossa como profissionais? Será que nós alinhamos os pontos para falar realmente que essa doença é uma doença crônica? E que se ele lesse a bula do medicamento, ele ia ver tratamento para perda e manutenção do peso perdido. E às vezes a gente só escuta e vê o que quer. Mas eu acho que como profissionais a gente tem que deixar isso claro. Porque muitas vezes o óbvio tem que ser dito. Perfeito. E aí vai muito a questão também que você comentou antes do charlatanismo, né? Exatamente. A gente percebe muito essa falta de clareza no Perfeito. consultório. O paciente chega, doutor, mas eu não vou perder 30 quilos usando a medicação, protocolo X ou YZ do fulaninho. Exatamente. Ele me falou que eu ia A perder senhora em 6 me vende meses. aqui uma dose, Não é? como se, imagina só, eu sou hipertensa, vou tomar ali a minha losartana. E eu participei de uma entrevista no carnaval e, doutora, quem quer beber vai parar a caneta para beber no carnaval? Como se você pudesse escolher, peraí, ó, para tudo, eu vou curtir aqui o meu carnaval e aí depois eu volto. Você falou de bebida. Então é assim, e hoje tá um negócio, você compra em qualquer canto, todo mundo hoje está tá discriminado, vendendo. E, inclusive, no ambulatório, eu atendi um paciente que falou assim, doutor, não sei nem por que eu estou fazendo aqui. É que a minha filha me obrigou, ela é auxiliar de enfermagem, mas eu já estou tomando a retatrutida e eu não vou parar. Aí eu falei para ele, então, realmente, o senhor não tem o que fazer aqui. Exatamente. Porque se o senhor pensa que eu vou dizer para o senhor ficar utilizando algo que eu não sei o que é, sem registro em Anvisa, sem nada, realmente eu não vou fazer isso. Realmente eu não sei o que é que o senhor está fazendo aqui.
Falou do uso de álcool. E a gente tá vivendo também uma É. pressão danada. Falou do uso de álcool. Eu tenho um familiar que ele começou a tomar a medicação, tá bem, eu vi que ele perdeu peso, ele tá mais disposto. E ele tem uma vida social ativa e frequente, assim, 3, 4 dias por semana ele consome bebida alcoólica. Eu perguntei que tá conseguindo manter essa rotina? Tu consegue beber? Tu não sente mal? Ele disse, cara, eu me acostumei, minha dose é tal, tá dando tudo certo. Porque antes eu bebia, quando terminava de beber, eu comia e ia dormir. Agora, como eu estou usando a medicação, eu bebo normalmente e eu não como. Eu termino de beber e vou dormir. Então eu já perdi aqui tantos quilos, me organizei. Quer dizer, Mas é interessante que você comentou da apneia do sono, mas também está sendo ventilado, vários estudos já começando a sair, também da tireopatia para alcoolismo. Sim, Porque eu ela vejo isso. mexe muito na vontade da bebida, né? É uma coisa que eu já uso muito no consultório, os pacientes pós-barato que começam, às vezes não são muitos, mas alguns começam a beber um pouco mais do que o ideal, né? Que é péssimo, Que é porque o péssimo. nível sérico do álcool Isso. aumenta drasticamente, E aí a 3 vezes tireopatia ela mais. responde muito bem nesse grupo de pacientes, né? Ela controla a ansiedade do ímpeto pelo carboidrato, pelo álcool, né? Então é uma coisa bem interessante. As drogas estão vindo para ajudar muito a gente cirurgião, né? Os Lógico, com endocrinologistas em certeza. geral. É Não é realmente algo muito, que muito compete, é bacana. algo que soma. Certeza. Eu enxergo assim. Mas voltando à pergunta da indicação primária da obesidade, dentro da nossa vivência, eu não tenho nenhuma dúvida de que um paciente realmente com 45, 48 de índice de massa corporal, ele pode sim já pensar logo uma cirurgia como um tratamento primário. Você pode até fazer uma ponte com o tratamento clínico, mas já sabendo que ele não vai Sim, chegar no nível ideal de controle da obesidade só com o tratamento medicamentoso, né? Eu não tenho dúvida. não vai aderir ao conto de ter sucesso. Não vai porque que a doutora Vale falou. Primeiro, se você ler a bula das medicações, né, que ninguém é para ficar lendo bula, vamos dizer assim, mas se você tiver uma curiosidade, você vai ver. Na própria Tirzepatida, no Mondial, no nome comercial, tá lá. O tratamento esperado para 6 meses a 1 ano de tratamento contínuo variando ali entre 15% a 22% de perda do peso total, né? E é isso que a gente vê no consultório, é isso que a gente acompanha e vê realmente. Então, se o paciente precisa perder 40%, ele vai naquela falsa ilusão de que vai perder 20%, aí depois vai perder mais 10%. Doutor, mas se eu malhar, se eu fizer isso, fazer aquilo, pode dar certo, mas a chance é muito pequena. Então tem que alinhar os pontos, né? Esse é o lembrar que principal. só 70% vão Que responder responde. dentro, É. né? E nem todo mundo vai responder, e não vai ter. Existe uma percentagem média de perda de 22%, Sim, 24%, sim. quem usa a dose máxima. Exato. E aí tem vários É. obstáculos. O primeiro deles é o custo, É o financeiro. porque quanto maior a dose, também maior o custo. Sem dúvida. E mais ou menos aí 30%, eles chegam nessa média de 25%, mas não é todo É. mundo. Então, uma pessoa que está com IMC aí quase de 50, 48, ela precisa, é urgente. E é o que acontece com a gente lá no ambulatório. Nós precisamos de ferramentas potentes, porque o paciente já está com uma esteatose hepática avançada, muitas vezes está com insuficiência renal. Eu recebo muito paciente da nefrologia, com clearance já em declínio de creatinina, paciente que visivelmente está em insuficiência cardíaca. Então a gente precisa agir logo. Pacientes graves. O que eu vejo, viu, Marcelo, em relação à cirurgia primária, e os guidelines têm mostrado isso, é que a gente está com mais liberdade para individualizar. Acho que a palavra-chave é essa, né? Então, o tempo que a pessoa tem, a urgência dela perder. E agora, o tratamento medicamentoso, farmacológico, parafraseando a oncologia, ele pode ser neoadjuvante, adjuvante, ele tem sido muito adjuvante, mas ele pode ser neoadjuvante também, no sentido de que ele faz uma certa triagem, né? Então eu acho que vai ser mais ou menos a regra. A experiência do tratamento farmacológico, e aí talvez o tratamento farmacológico esteja se perdendo na medida em que ele não está inserido, como a cirurgia está, que eu comentei mais cedo, né? Nesse multirão multidisciplinar motivacional.
Eu não vejo, pelo menos, né? Mas eu acho que é só as pessoas que não estão que estão comprando em farmácia, que estão comprando só, que estão indo sozinhas para tratamento, como se for sozinha para cirurgia também não vai dar, né? Então, e talvez na obesidade pré-clínica, eu acho que assim, o maior foco dos estudos é mesmo nos pacientes na adjuvância, talvez na não adjuvância, mas a quantidade de pessoas para sobrepeso e outras situações é enorme, né? A quantidade de uso. Então, talvez a pressão da indústria, a pressão científica, que às vezes é enviesada, deixa de lado o paciente que é do cirurgião, vai ficar mais claro, né? Que é aquele paciente mais urgente, mais grave. Aí, para nós cirurgiões, eu acho que nós vamos operar pessoas cada vez mais graves. Eu acho que vai mudar isso aí. Você fala, assim, a gente falando aqui do uso da medicação como auxiliar no pós-operatório, no segmento de paciente, queria ouvir um pouquinho vocês, que isso é relativamente comum, né? O papel da medicação no controle da manutenção do, do resultado da cirurgia, né? A gente vê pacientes que fazem a cirurgia, ficam bem, ficam um período bem, depois por algum motivo de rotina, algum motivo pessoal, familiar, o paciente tenha ali um período que ele começa a ganhar, então você vê que não é aquele paciente não é um problema anatômico, não é candidato a uma cirurgia revisional, e aquele muitas vezes é o paciente que você vê que ele vai ficar bem com a medicação, que ele vai ajudar a manter o peso, vai evitar um reganho de peso importante, então o que é que vocês têm visto aí de experiência na utilização dos medicamentos mais modernos, como o Adriano falou, adjuvantes, né, no segmento? Na minha prática, vem crescendo muito e o resultado ajuda muito. E aí tem que ser realmente adjuvante, porque a doença ela é metabólica, a doença ela é hormonal também. A doença é muito de comunicação cérebro, intestino e músculo. Essa comunicação a ciência não conseguiu desvendar 100% ainda, né? Então, quando a gente faz uma cirurgia bariátrica, o paciente ele modifica muito essa comunicação, volta para uma comunicação mais adequada de resposta metabólica. A partir do momento que ele começa a doença, a obesidade, como não tem cura, ela começa a dar uma resposta inflamatória maior e o paciente precisa de algo a mais, a primeira coisa é, como o Dilo falou, quem já sabe, é voltar a buscar a base do tratamento. Como é que está o tripé da vida saudável? Como é que está a parte psicológica? Como é que está a atividade física regular? Como é que está a alimentação? Voltou para nutricionista? Vamos voltar aqui. Então, na hora da gente tentar trazer o paciente de volta para uma equipe multidisciplinar, aí vale a pena, em alguns casos, inserir a medicação. Se ele tiver condições financeiras para manter, isso tem que ser muito claro. Tem que ser muito justo com o paciente. Olha, não adianta comprar uma caixa da medicação. Não adianta fazer um mês do tratamento. A gente vai começar com dose baixa, a gente não vai começar com dose alta. Você não vai perder 10, 15 quilos como você viu no Instagram, fulaninho, ciclaninho perder. Não vai, esquece. Então, para fazer direito é assim. Aí, ok. Aí tem todo o sentido, né? É diferente como a gente tem visto no consultório. Doutor, eu tô tomando aqui a do Paraguai, que o fulaninho vende, que o ciclaninho compra, né? E tá barato, eu comprei, tô tomando, tô perdendo. Como é que eu faço? Como é a minha próxima dose? Eu não sei. Eu só posso prescrever medicação que a gente consegue rastrear a medicação. Isso é extremamente importante. Eu posso prescrever hoje legalmente o de marca, que é o Mondiauro, ou eu posso prescrever a tizepatida em clínicas de acompanhamento que compram essa medicação de farmácias de manipulação regulamentadas e liberadas pela Anvisa. Ok. Por quê? Porque eu, como médico, consigo rastreabilizar aquela droga se tiver algum efeito colateral, alguma coisa diferente. Mas só compensa, e aí realmente compensa se o paciente tiver condição de manter a droga por um período muito mais longo, crônico, né? E realmente não é para parar a medicação, isso já está cada vez mais bem mostrado nos estudos, né? Mas muito além da medicação, é como o Dilo comentou aí, que a gente que vive isso todos os dias, a gente sabe. Se o paciente não está malhando, se o paciente não está inserido numa preocupação, numa dieta equilibrada, se não está equilibrado do ponto de vista cerebral, vai ser mais um tempinho que a gente vai ganhar com ele só com remédio, ele vai voltar a perder um pouquinho de peso, daqui a 2, 3 anos ele vai voltar de novo com piora da doença, porque a base do tratamento não está adequada. Por aí. E aí, uma boa notícia
é que nesse congresso europeu agora de obesidade, o ECO, foi agora, em maio, acho que dia 10 a 15 de maio, eles publicaram os dados de um estudo chamado Atem Mantém, que é da orforglipron. A orforgliprona, ela é um GLP-1 não peptídico por via oral. Não há necessidade de jejum, como o Ribelsa, a semaglutida por via oral. Você precisa tomá-la, esperar meia hora, como se fosse com levotiroxina. Sim. Então, quem toma levotiroxina fica 1 hora sem tomar café. E foi bem interessante, porque eles fizeram grupos usando a tizepatida, usando a semaglutida, e depois eles fizeram a manutenção com a orforgliprona. Ela já está, inclusive, nos Estados Unidos, já está aprovada para obesidade. E aí eu fiquei pensando, também poderia ser uma excelente opção para uma fase de manutenção ou uma fase de reganho de peso para quem já fez a cirurgia bariátrica. Porque, logicamente, se eu perguntar para qualquer pessoa, a maioria vai dizer, doutor, eu prefiro uma droga por via oral. E isso foi meio que uma barreira inicialmente, quando as canetas chegaram. Será que os pacientes eles vão ficar resistentes pelo uso subcutâneo, injetável? Eu como uma vez a semana, eu realmente não vejo essa dificuldade, pelo menos particularmente. Mas um via oral, que você poderia tomar a qualquer hora do dia, para manter peso perdido, e existe uma promessa da indústria, que é da Lilly, mas não tem interesse aqui, de ser um custo bem menor. Essa a gente tem que esperar chegar, porque Então, todos esses o custo, atrativos, ele eu acho que a pode- indústria... O custo ele vai ser menor. Quando a gente não sabe. É só ver as drogas do Paraguai. As drogas do Paraguai não são ruins. Se você consegue comprar a medicação na farmácia do Paraguai, lá na farmácia, comprar lá das marcas que chegam no Brasil de forma ilegal, lá é legalizada, é fabricada por indústrias farmacêuticas paraguaias todas regulamentadas. Aí ok. O problema no Brasil é que a gente não sabe como é o transporte, como é que chega, como é que é vendido, sem receita, sem acompanhamento, sem nada. E aí acaba que tem as falsificações lá, e aí falsifica aqui e a coisa fica sem controle. Mas o custo lá no Paraguai chega a ser 6 vezes menor do que o custo Exato. aqui no Brasil. a SEMA caiu patente É. de 1 miligrama, que é o Ozempic. Então, não sei se vocês viram, A visão terça-feira foi lançada a primeira semaglutida Isso. sintética brasileira da MS. Isso. E Que é Ozivy, Ozivy. de 0,25 e 1 miligrama, e que a indústria aí promete uma redução de custo de até 30%. Então, se você, vamos lá, coloca para aqui um valor médio de 1.000 e pouco, 1.200, 30% a menos, para a maioria da população é um custo considerável. Vai ajudar. Vai facilitar bastante. Vai ajudar. E vem também o Wegovy Pill, né, de 25 miligramas, que já está aprovado também para obesidade no FDA, e também lá com um custo bem menor, porque a gente só tem doses para o tratamento do diabetes. Então, vai facilitar para quem realmente não queira utilizar uma medicação por via subcutânea. Então, as coisas estão avançando. A grande importância que eu vejo nisso tudo é, primeiro, a discussão está muito em voga. Então, é um momento bem importante para a gente que vivencia a obesidade há mais de 20 anos, trabalhando com isso. Isso é muito importante, né? A gente ter esses podcasts, a gente ter essa entrada na mídia, essa chegada na população, uma massificação maior da doença obesidade. Então, discutir a doença obesidade que é o fundamental, né? Porque aí sim a gente vai direcionar, e esse é o nosso papel. Você esse tratamento, você esse aqui, você esses dois, né? A gente tem que dar esse direcionamento para o paciente. E aí entra nos tipos de cirurgia, se eu vou fazer uma cirurgia mais metabólica ou não, se eu vou fazer uma cirurgia mais agressiva ou não. A gente tem que discutir isso com o endócrino, com a nutricionista, com o paciente, né? Então, é esse o grande papel nosso como médico, né? E como entendedor da doença, vamos dizer assim, para ficar mais claro. Nosso grande papel hoje é saber, sim, você é o melhor paciente para responder ao tratamento clínico, sabendo as dificuldades que tem os grupos, e na cirurgia também tem, né? Não chega a ser 30%, é menos de 10%, mas tem o paciente que é mal respondedor à cirurgia bariátrica. Aí tem alguns pacientes que depois de 1 ano de cirurgia perderam ali menos de 20% do peso. É um mal respondedor.
para a cirurgia. Sim. Então também acontece. A doença ela é multifatorial, né? Ela tem muita coisa que a medicina não conseguiu ainda desvendar. É genética, é metabólica, é hormonal, é sinalizador, proteica, é É a bile, microbiota é microbiota intestinal, intestinal. Então são os ácidos é um biliares. mundo de coisas que a gente não conhece ainda muita coisa, né? Então, um grande papel nosso como médico é esse. Para saber qual a melhor cirurgia indicar, associar com qual tratamento clínico, né? Então é nesse caminho. Um pouquinho entrando aí na técnica cirúrgica, né, nos tipos de cirurgia você levantou, Felipe. Queria ouvir um pouquinho da sua opinião, Odila, assim, das técnicas mais comuns, das técnicas mais estabelecidas, né, do bypass, sleeve, da bipartição como revisional ou como cirurgia primária. O que é que você acha aí que você vê na prática? Ainda diminuiu tanto assim o bypass? Ainda tem aquele paciente que você acha que não, esse paciente é do bypass? Ou o que é que você diz aí para a gente da primeira escolha da técnica para qual perfil de paciente? Na publicação do conselho, né, ele cita o que a gente sabe que as duas técnicas com mais estudos são o sleeve, na esterectomia vertical e o bypass, né? Nenhuma das duas técnicas foi a mesma desde que foi concebida até a atualidade, elas foram se aprimorando. Os cirurgiões passaram por curva de aprendizado mundial, digamos assim, coletiva, né? Taxas de complicações bem menores, a ponto da gente praticamente desconhecer mais fístulas, esse tipo de problema virou uma raridade realmente. Então, bom, no frigir dos ovos, a decisão da técnica cirúrgica vai muito mais do que vem junto com a, com a modificação intestinal visando a perda de peso, né? A cirurgia, ela fica porque ela é adaptativa, né? Ela adapta o tamanho, e a biomecânica e a parte hormonal, que assim, o cirurgião, não sei se é tão científico quanto os endocrinologistas, né? A gente é muito empírico, é natural do cirurgião, digo muito, você não tem uma cirurgia que você vai testar como um comprimido e você vai fazer um estudo randomizado duplo cego, né? O paciente não saber que cirurgia vai ser feita, o cirurgião não tem como saber a cirurgia que ele está fazendo. Então, a gente sempre observou, a gente deu muito do substrato para a compreensão dos enterohormônios nos últimos anos, do Rubino, do Camis, né? E, e aí, na verdade, a parte metabólica fica com o bypass, quando você quer um componente metabólico, e o refluxo fica de fiel da balança do sleeve. Eu acho que, eu não sei, eu não vejo, não sei a opinião do Felipe, isso ter mudado. E assim, o conselho proscreveu, digamos assim, a banda e a derivação do Scopinaro, que também a gente nem precisava, porque realmente ninguém estava mais fazendo. Apesar dos Estados Unidos terem tido uma moda comercial totalmente desincronizada do mundo de banda, quando a Europa tinha desistido, o Brasil já tinha desistido, né? E a banda era a injeção, assim, a equipe que a gente ficou ligado, né, muito tempo no começo, desde 2005, botou muita banda e tirou muita banda. E a banda era a injeção naquela época, porque o paciente ia para a festa, ele, doutor, seca aqui, imagina, portão de silicone, o camarada no consultório pedindo para secar, porque 1 ml fazia uma diferença maluca. Aí depois, não, estou engordando, enche, aí voltava vomitando, seca, uma loucura, né? Então, mas isso deu um ensinamento muito grande, como é que você faz uma cinturinha nos primeiros 2 centímetros do estômago e produz esse efeito, como a cirurgia de refluxo produz, né? É muito interessante a anatomia e a fisiologia associada à cirurgia bariátrica. Eu acho que essas duas, a bipartição, e até perguntar para o Felipe, como revisional, que acho que é a maior vocação dele, eu penso, né, que a maior vocação é revisional pelo componente metabólico, fica um pouco ameaçada com a adjuvância das medicações. Porque você vai usar como componente metabólico. A grande diferença aí é que quando a gente faz sleeve bypass e as medicações em geral, o componente metabólico ele está muito mais ativo no jejum, né? Muito mais ativo no intestino proximal, né? Então hoje, para mim, isso é muito claro,
o paciente que ele reganha peso, né, pós-bariátrica, seja de sleeve ou seja de bypass, né, eu não posso transformar numa outra cirurgia que eu vá estimular os mesmos hormônios. Então, para mim, é inadmissível, cientificamente falando, uma pessoa que tem um sleeve e reganha peso e vai para uma revisional e transforma o sleeve em bypass. Bypass normal, vamos dizer como a gente faz no dia a dia, em distância de alças, que a gente vai estimular muito mais o jejum no proximal, né? E quando a gente faz uma bipartição, o grande intuito, que são as cirurgias ileais, é estimular diretamente os hormônios ileais, o do intestino distal. Então, o grande princípio é que chegue alimento não digerido muito rapidamente no íleo. Aí eu vou estimular outros hormônios, né, a atingirem outros mecanismos de controle da obesidade. E aí a gente vê resultado, né? Resultados reais, não são resultados espetaculares, como às vezes os pacientes chegam para mim, doutor, reganhei todo o peso, vamos fazer uma revisional. Doutor, mas eu vou ficar igual a primeira cirurgia, vou perder meus 40, 50% da cirurgia. Não, não vai. Vai perder 20%, 30%, mais ou menos isso. E aí, mais uma vez, a medicação ela é fantástica nesse quesito. Aí também a gente vai muito nesses testes. Vamos testar com a medicação, vamos ver. Apesar de que as medicações não estimulam os hormônios muito mais ileais, mas é uma entidade hoje muito mais estudada. Aí pega outras cirurgias além da bipartição SADS, né? Outras cirurgias que a gente vai estimular sempre com esse intuito do estímulo ileal. O bypass a gente pode até fazer alguma coisa parecida com isso, a gente alongar muito mais a alça, né? Então dá para tentar ali fazer um bypass metabólico, como alguns grupos chamam, né? Mas assim, eu hoje, particularmente na minha prática, eu só converto o sleeve em bypass o refluxo. Aí para mim é mandatório, né? E aí acontece muito, o paciente reganha um pouco de peso, volta a ter um refluxo grave, intratável, aí vale a pena. Ele perde sim um pouquinho de peso de novo, mas o refluxo ele fica totalmente controlado. Mas a bipartição intestinal que vem crescendo no mundo todo, é uma tática muito empregada hoje por superobesos, né? Eu gosto particularmente de fazer primeiro o sleeve, e aí ver como é que vai ser a resposta, para ver se não é um mal respondedor, né? Porque mexer com o intestino, mexer com hormônios, entre hormônios de uma forma mais crônica, os bypass de 20, 30 anos que a gente tem, são pacientes mais difíceis de lidar. São pacientes que têm que ter um cuidado um pouco diferente, né? O sleeve já não é tão assim, porque o sleeve ele mexe nos hormônios por conta do esvaziamento gástrico, a liberação do jejum, do duodeno, do centro de hormônios proximais, mas a gente sabe que não tem um desvio intestinal importante, né? Nas bipartições, nos SADs, nos bypass, a longo prazo, a gente mexe muito mais em microbiota, mexe muito mais em outras áreas que a gente não tem o domínio da ciência, né? Então, assim, é realmente uma decisão difícil de ser tomada, mas eu vejo muito nesse sentido. O paciente de uma revisional, eu preciso estimular os hormônios mais distais, mais ileais, né? As medicações estimulam um pouco, mas é muito mais também hormônios parecidos com o que a gente... As medicações saíram muito do que a cirurgia vinha de resposta, né? Então, o que a cirurgia vinha dando de resposta, a ciência foi estudando, né? Então, começou realmente ali com o GLP-1, depois foi melhorando, depois aí foi Pelipso-Y, GIP, tudo. Então, vai associando os enterócitos aí, vai ficando mais tranquilo. Eu acho que uma coisa importante dos últimos anos, né, Felipe, a revisional, ela precisa ser colocada não como um fracasso, né, mas como uma continuidade. O paciente que faz sleeve, que sabe que tem uma chance de refluir muito morbidamente, muito incontrolavelmente, que existe uma alternativa para controlar isso cirurgicamente, por exemplo, fora, existe a medicação, que é a regra, né, mas fora disso, eu acho que ele fica mais fácil de aceitar, né, uma segunda operação. Eu não tenho dúvida. Aí a parte metabólica, porque assim, imaginando não um reganho, um sleeve que substitui duas coisas. Se a gente, à luz dessa possibilidade de adjuvância medicamentosa, se a gente vai alterar o nosso corte para considerar a falha terapêutica em termos de reganho, né? Se a gente vai baixar essa régua para reintervir farmacologicamente, porque a gente, no mundo cirúrgico,
a gente sempre pensou muito em, não, aqui a partida está no campo da cirurgia e aqui cirúrgico vai ficar, nós vamos resolver que se reganhar nós vamos fazer outra, derivação biodigestiva no passado, a gente vai trabalhar você, e se não volta para a equipe, comportamental, aquela coisa, né? Mas aí um paciente, por exemplo, que não reganha peso, mas reganha alguma coisa, mas a gente não considerou falha, tipo aquele reganho lá batendo na trave, olha, dá para resgatar você ainda, mas ele desenvolveu diabetes e fez um sleeve. É uma boa indicação para bipartição. Eu acho que ou bipartição, né? Ou se não responder bem as medicações. Eu acho que sim, eu acho que qualquer doença associada que volte ou comece a aparecer num pós-cirúrgico mais tardio, eu sou hoje completamente a favor de tentar as medicações durante um período, e se for mal respondedor, de pensar sim numa bipartição para diabetes é fantástico. É fantástico. Não SADS, a bipartição, as cirurgias ileais, a resposta ao diabetes é ainda melhor do que as cirurgias jejunais, vamos dizer, né? Então é como se fosse uma medicação mais potente, né? É simples assim para a gente pensar e tentar passar isso para o paciente. Agora eu concordo. Hoje tem muito disso. Faz uma cirurgia, não deu certo, faz outra, não deu certo, vamos tentar outra. Eu, particularmente, sou muito receoso porque as revisionais a gente volta um pouquinho no tempo de 3 a 4% de complicação. A gente vivenciou isso no começo, né? Era 1% de óbito a bariátrica, quando era aberta. É muito alto. Hoje é impeditivo fazer uma cirurgia com 1% de óbito, né? Hoje o óbito de bariátrica é 0,0001, né? Muito pouco, muito raro. Nas revisionais, opa, peraí, sobe aí para 3% de complicações. Aumenta o risco e o benefício é mais. Exatamente. Então tem que ser muito bem conversado, muito bem orientado, e as medicações cada vez melhores, eu não tenho dúvida de que aí sim as revisionais vão diminuir cada vez mais. Agora nas técnicas de hindgut, né? Porque tem a do foregut, do hindgut, do ilho distal. A interposição ileal não sei que assim, fisiologicamente deveria ser o que faria mais sentido, né? Tecnicamente ela é muito complexa, assim, dá para fazer, mas é complexa. É uma cirurgia complexa, uma cirurgia demorada, uma cirurgia que aumenta risco, muito mais anastomose, né? Você vai transpor o ilho para a alça mais proximal, então é muito complexo da gente explicar para o paciente, da gente compactuar isso com os clínicos, os endocrinologistas e fazer tecnicamente também, executar a cirurgia, né? Então, tanto é que é uma cirurgia já bem mais antiga, talvez tenha sido a primeira cirurgia mais metabólica mesmo que apareceu nas nossas discussões de congresso, e ela continua até hoje, mas um nicho muito pequeno de cirurgiões que executam a cirurgia, e eu vejo muito dificilmente ela alavancar um pouco mais, sabe? Principalmente depois da bipartição, que aí, tecnicamente ela é muito mais tranquila de ser feita, e os resultados são parecidos, né? Eu Mas concordo, você, é a que dá para a gente pensar em oferecer, né? sem Porque, dúvida. inclusive, aqui no Brasil, acho que nunca foi muito para frente o mini gastric, né? O em ômega. Não. Lá na França eles fazem muito e muita úlcera de boca anastomótica e diarreia, né? Porque a desvantagem de mandar tudo para o ilho terminal é esse, né? Cada vez mais a questão da exclusão do odenal efetiva mesmo, você excluir 100% do duodeno, cada vez mais se mostra que não é o ideal, né? Então, assim, eu não acho que o bypass vai morrer, porque o bypass é uma cirurgia excelente, mas a exclusão do odenal é uma coisa que a gente, se puder evitar, é melhor, né? É melhor. Isso tem sido cada vez mais mostrado. Está aparecendo várias outras técnicas, várias outras possibilidades, bipartição intestinal, bipartição no duodeno, né, o SADs, né? Então tem um monte de coisa nova surgindo, mas eu particularmente já vejo isso como cirurgias realmente de exclusão. Vão ser um grupo pequeno de pacientes que vão se beneficiar realmente com essas revisionais. Acho que as medicações elas vão tratar muito bem o paciente clínico com sobrepeso, obesidade leve. Esse paciente que tiver como manter a medicação cronicamente é um paciente que vai responder muito bem a maioria das vezes, né? O que já tem obesidade mórbida, ele vai para a cirurgia, vai tentar a medicação, vai tentar a replatotida, vai tentar outra, vai para a cirurgia em algum momento, né? E o paciente que já fez a bariátrica, que é um volume enorme de pacientes que começam a reganhar peso e tem outras comorbidades, vai inserir a mesma coisa, a gente vai definir com ele, olha,
a medicação vai te dar esse resultado, a cirurgia revisional pode te dar esse. Vamos escolher junto, né? Discutir custo-benefício. Individualizado. Individualizar, 100%. Só em relação ao refluxo na indicação do sleeve, uma pergunta assim bem pontual para vocês. Até onde eu posso fazer um sleeve num paciente que tem refluxo? Que grau de refluxo vocês acham que é aceitável para o paciente ir para um sleeve, que você acha que com a perda de peso ele pode melhorar e ele pode ter benefício na cirurgia, e a partir de onde você já acha que é proibitivo? O que você acha, Ju? Assim, Se pegar os dois maiores trials comparando o Sleeve Bypass, não é assim, BOSS, o Sleeve Press e o Guideline da SAGES, eu acho que a regra geral é o seguinte: se aquele refluxo já tem requisito de indicação cirúrgica, ele não pode fazer sleeve. Só que se a gente que é também muito estudioso de doença do refluxo, não é tão óbvio, o problema é esse, né? Não é tão óbvio você dizer que uma pessoa tem recomendação de cirurgia de refluxo. Às vezes é mais evidente, mas assim, aí a gente fica com inveja da obesidade, até do IMC, tá? Dá vontade até ter inveja do IMC, que é só pesar e medir, porque refluxo tem esofagite, que tem controvérsia se ela é A, se é B, se é C, pelo tamanho milimétrico das erosões e da confluência na classificação de Los Angeles. Aí a resposta ao IBP é cheia de viés, de placebo, de não sei o que mais. Então, assim, eu acho difícil. Mas na hérnia tal, assim, se a gente pegar o consenso de Lyon, o segundo consenso de Lyon, e botar o paciente com alta probabilidade, eu diria que é uma pergunta de refluxo, esse paciente que você já operaria se ele não fosse obeso, aí esse paciente, eu acho que tem que ir para bypass. A grande pergunta difícil na prática clínica, tão difícil quanto a gente inventar de fazer um perfil metabólico dosando todos os peptídeos que a gente conhece, seria indicar o estudo, a monitorização esofágica. Porque com tudo que o paciente de obesidade já faz, ele fazer uma manometria, que é um exame que o paciente te xinga até a última geração, passa acordado uma sonda de silicone e uma pH-metria de 24 horas. Para tratar refluxo, a gente usa com cautela, né? Então, aí fica como o pré-diabetes, né? O pré-diabetes não vai ser fiel de balança na parte metabólica, em muitos casos, dependendo do conjunto de outros fatores, né? E o refluxo leve, a refluxo obesity é mais ou menos a regra, né? É praticamente impossível você não ter algum grau de sabotagem da transição esôfago-gástrica com a hipertensão intraabdominal da obesidade. É difícil. Então, eu acho que a regra geral é essa. Foi um paciente com hernia tal, esofagite COD, se você estudar tempo de exposição ácida acima de 4, D-mister acima de 14,72, esse paciente precisa fazer bypass. eu acho que o mais Ou ser informado que ele pode ter que fazer um bypass. Não podemos tentar o sleeve, que fala, Felipe. Olha, porque os pacientes vêm com ideia, né, cara? Tem gente que, assim, eu acho que para se fazer sleeve, queimou-se tanto o bypass, que hoje em dia fica complicado você recomendar o bypass. Está difícil, porque o paciente já leu um bocado de coisa. Então, aí você avisa que, olha, vamos tentar, tá bom, a gente tenta o sleeve, se você não suportar e não quiser tomar medicação indefinidamente, né? Eu acho que o mais importante é isso, é o paciente saber que ele não está tratando cirurgicamente um refluxo, né? A gente vai tratar a sua obesidade, você vai continuar com a doença do refluxo, talvez melhore porque vai perder peso, talvez fique igual e talvez piore, né? E o Barrett, né, que ainda é cientificamente falando, é uma das indicações mais formais aí para bypass, né? A esofagite de grau D é também praticamente mandatória aí para o bypass. A grau C, eu confesso que eu penso mais no bypass, mas já fiz sleeve em alguns graus C, né, e melhoro, a maioria melhora. O que piora é o contrário, o que piora às vezes é aquele paciente que tem um refluxo muito leve ou subclínico, aí alguns desses pacientes pioram algum tempo depois do sleeve. Não é de imediato, ele piora na hora que ele começa, talvez, a reganhar um pesozinho, 2, 3 anos depois. Aí às vezes tem um refluxo mais... Mas assim, eu vejo essa questão do tratamento muito como é o paciente não operado, né? Eu discuto muito isso com o paciente. Paciente não operado de bariátrica, que tem refluxo. Tratamento.
Dieta, perder peso, atividade física, controle alimentar e omeprazóis da vida, né? Os prazóis da vida aí, um controle clínico. Melhorou, ótimo. Não melhorou, o que a gente faz? Aumenta a medicação, vai para os estudos mais aprofundados do refluxo e, em último caso, cirurgia. Então, para o meu paciente de sleeve, é a mesma regra. Eu vou fazer o diagnóstico, eu vou controlar melhor a dieta dele, vou voltar para a atividade física, eu vou fazer ele perder peso, né? Vou estudar melhor o refluxo dele e se não tiver jeito de tratamento clínico, aí a gente faz a cirurgia. Só que em vez de fazer um Nissen, fazer uma fundoplicatura, a gente vai para o bypass. Então é muito nesse caminho que eu sigo É quase a no jornada, consultório. né? Você faz a Exatamente. jornada. É. Vlad, em relação às medicações, que a gente já falou bastante, com a evolução, com as novas drogas, diminuiu muito a questão dos efeitos colaterais, né? Do paciente que não tolera, do paciente que tem mais mal-estar, do paciente que abandona o tratamento por- pelos efeitos colaterais. Ou ainda é comum com as novas drogas? O que a gente vê na prática, Marcelo, é que a tisepatida ela dá menos efeito colateral. O GIP, a tisepatida é 60% GIP e 40% GLP-1, vamos dizer assim. E o GIP, a nível de tronco cerebral, é antináuseo. Eu não vejo comum. Isso. E algo que impactava muito também com a semaglutida é a constipação. Teve pessoas que realmente chegaram na emergência com fecaluma, então essa tem horror, quer ver tudo menos uma caneta de semaglutida. E embora, se você pegar os ensaios clínicos randomizados da SEMA do Mounjaro para tisepatida, que é o STEP para SEMA e o Surmount para tisepatida, eles são muito semelhantes em termos de efeitos colaterais. Então, os efeitos colaterais eles são maiores no início do tratamento e quando você faz o escalonamento de doses. Você está, por exemplo, se fizer a partir de 5, você vai para 10 ou 7,5, você pode ter ali um aumento um aumento de efeitos colaterais. Então, como mais ou menos são 20 semanas, os trials, até você chegar à dose máxima, você teria mais efeito colateral aí nesse início do escalonamento. 20 semanas, depois eles diminuem e quem passa dessa fase realmente não tem efeito colateral. Mas na prática a gente vê muito menos efeito colateral Muito com a menos. tisepatida. Uhum. E nós tivemos um centro aqui com a retatrutida. E aí existem os rumores, né, que é um triplo agonista, que tem glucagon, GIP e GLP-1, e esses aí tem ainda por menos, ainda menos. Principalmente as doses menores, de 4 miligramas, que ela dá uma perda de peso aí de 17%. Porque a dose máxima da Semo, que agora tem a de 7,2, é a dose quase submáxima. Agora não chegou ao Brasil ainda. Então, assim, praticamente sem efeito colateral, dando uma perda de peso aí de 17%. Uhum. Quase zero de efeito colateral. Doutor, como é que você enxerga, vamos fechar o olhinho e pensar daqui a 10 anos, tratamento medicamentoso da obesidade? Olha, Felipe, Para que caminho você acha que vai? vai voar. Você Sabe não por tem quê? dúvida. Porque, olha só, a liraglutida foi o primeiro análogo que foi aprovado no Brasil. Ela veio em 2016, tem 10 anos. A SEMA foi aprovada em 2023. Quantos anos? 2 anos depois, a Anvisa aprovou a tisepatida. Então, esse intervalo está encurtando. Eu acho que vai acontecer a minha visão, a grande revolução do tratamento clínico da obesidade vai ser na hora que a farmacologia conseguir inventar um dispositivo, né, de liberação do GLP-1, do GIP, do glucagon, dos enterohormônios em geral, dos peptídeos em geral, mais fisiológico. Como a gente tem os de insulina, né? Quando percebe que a insulina está baixa, já libera. Né? O glicose baixou, a glicose aumentou, libera a insulina automaticamente.
Então, na hora que a ciência conseguir inventar 4 agonistas subcutâneo, que tem algum dispositivo ali que perceba na hora que eu comer, libera um, na hora que eu deixar de comer, libera o outro. Como mais fisiológico, como a cirurgia faz. A cirurgia nada mais é do que mexer com um desses hormônios. E aí, mais uma vez, a tizepatida, ela mostra como a cirurgia é metabólica, né? A pessoa emagrece 20% sem reduzir estômago. Ela emagrece 20% sem reduzir estômago, sem mexer no intestino, né? O que mexe é com dois hormônios, né, que são produzidos ali no intestino, né? Só que a cirurgia ela consegue mexer com vários desses hormônios de uma forma fisiológica. Vai depender do que eu como, na hora que eu como, meu tempo de jejum, se eu comi carboidrato, se eu comi um índice alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico da alimentação. E aí ele sobe mais ou sobe menos, né? Então, na hora que a ciência conseguir inventar medicações que consigam manter esse padrão fisiológico, ou mimetizar isso de uma forma melhor, aí eu acho que não tem mais volta e a cirurgia ela se enterra de vez, né? Mas isso aí eu acho que vai demorar muitos anos e muitos anos ainda. Porque quando a gente mantém as doses altas, por isso que eu lembrei disso, quando a gente injeta a medicação, o hormônio fica alto ali uma semana. Por isso que dá mais efeito colateral, né? Por isso fisiológico não, ele sobe e desce o tempo todo. Sim. E é esse ponto que, no caso da tizepatida, como ela deixa esse canal aberto do GIP, ela consegue fazer lipogênese e lipólise. Ela faz lipogênese em estado pós-prandial, ou seja, é como se ela fosse um sugador ali da gordura. E a gente já tem dados preliminares de esteatose hepática para tizepatida com bons resultados. A gente já tem a SEMA aprovada para uso em Mesaldi e MESH, né? Melhorando esteatose, melhorando fibrose. Hoje ela é uma medicação aprovada pela Anvisa para fibrose. E provavelmente a tizepatida, né? a única no Brasil é ela. Mas creio eu que a tizepatida também vai ser, que são drogas hepatoprotetoras. E aí que tá, você faz lipólise em estado de jejum e você faz glicogênese em estado pós-prandial. Então, algo que, para mim, isso é algo assim, uma molécula quimérica, uma molécula meio inteligente. Você está perdendo, você está fazendo lipólise e mandando aqueles ácidos graxos ali para a cadeia de oxidação, a cadeia respiratória. Quando você está perdendo gordura do rim. Quando você coloca o glucagon, que é realmente lipolítico, na sua fisiologia nativa, então você potencializa muito essa perda de peso por gordura. Porque o tecido adiposo é o que eu falo muito, é Highlander. Ele uma vez pré-adipócito, adipócito, ele hiperplasia e hipertrofia, diferente muito do músculo. Ele só hipertrofia, a gente não tem hiperplasia de osso, de tecido muscular. Esse é o que é o nosso calo no tratamento da obesidade. E ainda tem a memória metabólica da gordura. Isso aí é um trabalho belíssimo, faz aí 1 ano, falando que a memória metabólica da gordura tem 13 meses. Depois que o paciente chega na meta, você dobra a meta. Mais ou menos assim. Você precisa ter esse cuidado, porque seja cirurgia bariátrica ou seja um tratamento medicamentoso de alto porte, aí a gente tem a diretriz que foi relançada da BESO agora em 2026, 5% a gente não quer mais, já está bem, né? Nós estamos nos achando, né, com essas medicações, no mínimo 10%. É isso aí. Mas com semi-tizepatida, né? E vai vir a Retra, que eu tive aí, já tem quíntuplos agonistas, já tem uma medicação aí utilizada uma vez por mês. Mas realmente, aí, Felipe, essa parte da fisiologia, a gente sabe que, por exemplo, para diabetes, tizepatida é mais potente que insulinização plena. Ela reduz mais glicado do que... E eu não estou falando de NPH irregular. Sim. Estou falando de insulinas análogas, glagina, Tresiba, Degludec, ultra rápidos, ela é mais potente, ela reduz mais glicada do que. Então a gente vê que realmente a parte da fisiologia, e como ela é glicose dependente, reduz muito a parte de hipoglicemia. Por isso que você pode utilizar em pacientes que têm obesidade sem diabetes. Ela é glicose dependente. Fascinante.
Pessoal, tema que eu acho que daria dias e dias de conversa, né? A gente nem percebeu, mas a gente já está 1 hora e meia conversando, quase. Queria ver se vocês pensam em mais algum tópico assim imperdível que a gente não falou. Eu acho que a gente conseguiu mais ou menos cobrir a proposta inicial, né? Que era tentar falar da obesidade, das várias faces do tratamento. Queria agradecer imensamente a presença de todos, né? O Felipe, a Flávia, o Claudilo. Só agradecer e vamos ter que marcar outros. O próximo encontro já vamos ter novas drogas, já vamos ter novos resultados, novas diretrizes. Então, muito obrigado pela presença. Vamos encerrando mais um videocast, Mesa Cirúrgica. E se vocês quiserem fazer alguma consideração final, alguma coisa, à vontade. Agradecer a Cocirurg pelo convite, pela oportunidade de estar dividindo com vocês isso aí, um tema tão importante. Torcer e falar que a gente precisa cada vez mais incentivar o tratamento da obesidade, principalmente no SUS, né? A gente tem um campo de trabalho aí muito, muito, muito grande. A gente falou muito aqui de cirurgias avançadas, de hepatidas, mas no SUS o mundo é outro, né? Infelizmente. E aí a gente precisa focar sim no tratamento cirúrgico no SUS. Isso está andando a passos muito, muito curtos ainda, né? A gente tinha que estar operando 20 pacientes por semana no HGF, mais 10 ou 20 no RUC, mais 10 no hospital universitário, e volume para isso a gente teria, né? Mas infelizmente a gente tem uma dificuldade grande pelas políticas públicas e a gente tem que tentar batalhar por isso também, né? Fundamental. E é isso, eu acho que penso que a obesidade realmente ela é uma doença que precisa dessa interação multidisciplinar, multiprofissional. Quem lida com obesidade em serviço público realmente levanta uma bandeira sensacional, porque não é fácil. Nós não temos medicações aprovadas pelo SUS e isso também impacta muito na parte de uma obesidade menos grave. E aí eu venho a pensar, a refletir, a gente vai só tratar quando chega aí com um MESH, com uma doença renal crônica, Perdeu o time, né? perdemos um pouco o time, nosso ambulatório tem um viés imenso, o mínimo IMC é 40, nós atendemos pacientes, hoje eu atendi uma paciente com IMC de 72, aos 50 anos, e ela não conseguia sair do consultório para o corredor do ambulatório. Eu tive que chamar o maqueiro. Então, eu acho que nós falhamos muito ainda, e o serviço público e a política falha muito ainda na prevenção da obesidade. Então, a gente está muito aquém do que realmente poderíamos fazer. Atender um paciente ainda com sobrepeso, dar essas orientações antes que ele chegue a uma situação tão extrema como a gente geralmente, usualmente, vê no serviço público. Então, só agradecer realmente o convite, foi excelente, adorei. E quem sabe outras oportunidades a gente está aqui novamente. Bom, só agradecer, eu acho que foi muito enriquecedor. Acho que essas palavras vão ganhar aí as redes e contribuir com os jovens e até com os outros profissionais mais maduros, né? Que foram reflexões importantes do estado atual, né? Só agradecer. Parabéns à Cocirurg pela mesa cirúrgica.